Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as produções Terrifier e Terrifier 2 que estão disponíveis no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O gore é um subgênero do suspense e do terror, ou apenas um recurso estilístico utilizado em certos filmes, cujo propósito é explorar o excesso da violência explícita para gerar choque ou causar algum tipo de desconforto. O roteirista e diretor Damien Leone resolveu abraçar de vez o grafismo do gore para tentar se destacar nesses gêneros em meio a uma série de produções que estão acostumadas a entregar quase sempre o mesmo. Só que ao assistir aos dois primeiros filmes da série Terrifier, cujo terceiro filme foi lançado agora em 2024 nos cinemas brasileiros, a sensação que eu tive é que o Leone ainda está tentando calibrar a utilização dos outros elementos que fazem parte da linguagem cinematográfica com o carro em movimento. E essa minha percepção é uma tentativa de enxergar essa situação de uma maneira minimamente positiva. Embora a comparação com os filmes de sexo explícito seja mais óbvia, o meu ponto de vista é de que você não pode julgar a qualidade de um filme de ação apenas pela quantidade de sequências de explosão que você insere nele. E o Leone dá pequenos indícios de que ele tem a percepção de que não dá para sustentar um filme só apenas por conta do excesso do grafismo de sequências nojentas e repulsivas para gerar algum tipo de engajamento no seu filme. Isso até pode funcionar para o marketing, da boca para fora, mas não existe muito mérito em você fazer a utilização de borrachas, próteses ou sucos de groselha para simular qual é a textura da pele humana ou qual é a composição dos nossos órgãos internos apenas para gerar algum tipo de entretenimento sádico. Para um filme, é preciso muito mais do que isso. A diferença entre os filmes Terrifier 1 e 2 é gritante, ainda que os filmes estejam muito mais próximos do choque gratuito sustentado pela figura sádica do seu vilão do que propriamente de servirem para uma experiência cinematográfica mais completa. Afinal de contas, quais são os méritos desses filmes e o que eles propõem? Art, o palhaço, é um assassino frio, sanguinário e mudo que não possui um mínimo de empatia e humanidade com as pessoas que atravessam o seu caminho, e tem o objetivo de infligir em suas vítimas o máximo de tortura física e psicológica possíveis, pois para ele provocar dor é equivalente ao riso, e prolongar o momento que antecede a morte é uma experiência divertida. O primeiro filme tem uma narrativa frágil, cujo único propósito é enfileirar o máximo possível de personagens para que o Art faça com que a morte chegue até eles da maneira mais sádica e criativa possível. Já o segundo filme investe um pouco de base emocional para humanizar os personagens e busca explorar mais da própria mitologia em torno do vilão. Mas ainda assim, os diálogos e algumas das atuações são bastante sofríveis. O principal objetivo dos dois filmes segue sendo a exploração dos métodos cada vez mais grotescos para que o arte provoque dor e sofrimento aos personagens antes de promover a morte humilhante e repulsiva de cada um deles. Se há um grande mérito nesses filmes Terrifier é a utilização de efeitos práticos para simular as dilacerações que são feitas nas vítimas do vilão sádico. Porém, o tom da produção é tão exagerado que em nenhum momento você deixa de perceber que se trata de objetos de borracha que estão sendo utilizados a serviço do gore. Mas isso não impede que o impacto visual seja desconcertante, tanto é que essa é a marca registrada da franquia. No primeiro filme, esses recursos são empregados em um filme com um orçamento bastante limitado, chamando muito mais a atenção para si, até de uma maneira muito gratuita e inconsequente. Já no segundo, há uma evidente preocupação em legitimar o filme através de outros atributos técnicos, seja através de uma montagem ou de uma fotografia menos amadoras, além de um desenvolvimento
muito maior com relação ao pano de fundo dos personagens, seja de maneira histórica, seja de maneira emocional. Só que esses atributos ainda assim ficam pela metade, como se o Damian Leone se auto-sabotasse toda vez que ele tem a oportunidade de se mostrar um realizador melhor. Na dúvida entre tornar o seu filme mais sólido e estruturado ou mais raso, ele quase sempre prefere prolongar as sequências escatológicas o máximo de tempo possível para fazer esse exercício de pão e circo, que no caso dele é de sangue e tripas. A performance do ator David Howard Thornton é bastante eficiente, até porque é uma atuação muda que deposita muita confiança nas expressões faciais, mesmo carregado por uma sinistra maquiagem. E por tratar-se de um personagem sádico que se diverte em provocar desconforto e perturbação quando está à espreita, e asco e repulsa quando está em ação, a sua frieza o torna ainda mais imprevisível, sendo muito bem captado pelas reações do ator. Já a atuação do restante do elenco é de regular para pior, sendo que no primeiro filme não há nenhuma presença de cena que seja forte o suficiente para concorrer com o palhaço assassino. No segundo filme, a protagonista Lauren Lavera não compromete, sendo que a sua jovem personagem Sienna é ilustrada desde os minutos iniciais como uma versão adolescente da Mulher Maravilha, uma falsa heroína que representa na verdade uma Final Girl, bem caricata, e que combina muitas vezes com seu lado mais canastrão. Outras atuações são mais discutíveis, como a da mãe Bárbara, vivida pela Sarah Voigt, mas principalmente pelo jovem Elliot Fulham, que interpreta Jonathan, o irmão da Sienna, que está quase sempre perdido na própria estranheza do personagem. E olha que estamos falando de um filme que tem um palhaço assassino. Após dois filmes, Terrifier parece ter se contentado em ser esse elemento estranho no cinema que está mais interessado em provocar o choque para se estabelecer dentro do gênero, sendo que a evolução promete ser a conta-gotas, como se nota nesses dois filmes. A comparação talvez nem seja das melhores, mas quando uma criança faz birra para conseguir o que quer e recebe um retorno positivo, a tendência é que ele repita o mesmo comportamento. O mesmo equivale para o Damian Leone, que ao oferecer uma produção que explora a teatralização da escatologia da violência, talvez não tenha a preocupação de oferecer uma produção de melhor qualidade, já que o nível do que ele oferece já está sendo bem repercutido. Resta saber se o que vai prevalecer ao longo do tempo será o apelo sensacionalista apenas para agradar a base de fãs, ou se o Leone, como realizador, vai ter o interesse de aperfeiçoar o seu projeto cinematográfico para oferecer algo a mais. Então, essas foram as minhas impressões sobre Terrifier e Terrifier 2, cujos filmes estão disponíveis no serviço de streaming da Prime Video. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre essa polêmica franquia de filmes de terror. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.